Bom estarmos na casa do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com os irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, o verso 28. Romanos 8, 28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fale os nossos corações nessa noite. Não deixe nada atrapalhar você de compreender a mensagem de Deus para o seu coração. A geração a qual nós vivemos é uma geração que tem bastante dificuldade em lidar com o sofrimento. O pensamento do mundo atual a qual nós vivemos é: se algo me faz sofrer, eu preciso me livrar disso imediatamente. É o que se prega mundo afora. Por isso muitos imaginam que a vida cristã deve ser uma caminhada sem lágrimas, uma caminhada sem lutas, uma caminhada sem dores. Entretanto, basta nós abrirmos a palavra de Deus para nós percebermos, que essa nunca foi a experiência do povo de Deus. Abraão sofreu esperando a promessa. José sofreu por causa dos sonhos que Deus lhe deu. Moisés sofreu 40 anos no deserto. Davi sofreu sendo perseguido por Saul. Daniel sofreu sendo lançado na cova dos leões. Os apóstolos sofreram perseguições por anunciarem o evangelho. O próprio Jesus foi chamado de homem de dores pelo profeta Isaías. Então surge para nós uma pergunta: se Deus ama os seus filhos, por que permite que eles sofram? Se Deus ama os seus filhos, por que permite que eles sofram? O versículo ao qual nós acabamos de ler responde essa pergunta. O capítulo 8 de Romanos responde essa pergunta. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, ele não diz que o cristão não sofrerá. Ele diz que nenhum sofrimento será desperdiçado por Deus. Essa é a diferença. O sofrimento do incrédulo, aquele que não crê em Deus, aquele que não tem a Cristo como o Senhor da sua vida, o sofrimento dele pode terminar em desespero. Mas o sofrimento daquele que está em Cristo sempre será usado por Deus para cumprir um propósito eterno. Em Cristo, nenhum sofrimento é em vão.
É o que eu quero falar nessa noite. Em Cristo, nenhum sofrimento é em vão. O sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Quando nós lemos nesse capítulo 8, o verso 17, Paulo diz: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Perceba uma coisa, que Paulo, ele não separa sofrimento e glória, mas ele coloca os dois na mesma caminhada. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas procuram um evangelho sem cruz, um evangelho fácil, um evangelho com atalhos, um evangelho bom de viver, tranquilo. Mas Jesus nunca chamou alguém apenas para receber bênçãos. Ele chamou para segui-lo. Seguir a Jesus inclui carregar a cruz. Seguir a Jesus inclui passar por tribulações, por dificuldades, por adversidades. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, ela nunca foi símbolo de conforto. Aqueles que eram pendurados no madeiro, aqueles que eram pendurados na cruz, estavam ali para viver a mais cruel condenação daquela época. Aqueles que eram pendurados na cruz eram os mais perigosos da época. Ou seja, era uma condenação de fato criada pelo homem para fazer o homem sofrer da pior forma possível. A cruz nunca foi símbolo de conforto. Mas a cruz, ela sempre foi símbolo de renúncia, de sofrimento e obediência. O sofrimento do cristão, ele não significa que Deus o abandonou. Muitas das vezes, quando nós passamos por situações difíceis, por sofrimentos pesados, nós pensamos, nós imaginamos, vem à nossa mente que Deus nos abandonou. Na verdade, muitas das vezes significa exatamente o contrário disso tudo. Significa que Deus está conduzindo os seus filhos por um caminho de amadurecimento. Observe a vida de Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, e nós podemos observar o ministério de Cristo, a sua trajetória. Quando Jesus foi batizado por João Batista, bradou uma voz do céu, em que Deus disse: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. E logo depois de tudo isso, o que aconteceu? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E ali Jesus jejuou por 40 dias. E isso nos ensina que a aprovação de Deus, ela não elimina das nossas vidas as provações, as dificuldades, as tribulações. Jesus, mesmo sendo amado, um filho amado de Deus, foi provado, enfrentou dificuldades. Há pessoas que estão quase
abandonando a sua fé. Pessoas que estão quase desistindo, porque imaginaram que servir a Cristo eliminaria todos os problemas. Imaginaram que ser um cristão, as dificuldades sumiriam de forma mágica. Mas Jesus nunca prometeu a ausência de lutas e dificuldades. Mas uma coisa ele prometeu: a sua presença em todas elas. O Senhor nos prometeu a presença dele diante de todas as dificuldades. A realidade entre o cristão e o ímpio, que sofrem das mesmas dificuldades, a diferença está que o cristão, ele possui a Cristo nos dias difíceis. O cristão possui a presença de Cristo nos dias difíceis. Aleluia. Muitas das vezes nós não compreendemos o sofrimento que nós passamos. Mas a realidade é que Deus usa o sofrimento para formar o caráter do cristão. Quando nós lemos em Romanos 5, do 3 ao 5, onde Paulo fala acerca das tribulações que nós passamos, que nós podemos enfrentar. E ele fala no final, ele diz: a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Veja só que sequência interessante. Ele mostra aqui que Deus, ele trabalha através de processos. A tribulação, ela produz perseverança. Perseverar é você não desistir. É você se manter firme. É você se manter constante. É você não deixar a luta te abater. E quando você persevera, você adquire experiência. Você vai passando pelas dificuldades, vai se mantendo de pé, e aquilo vai te trazendo experiência para as próximas que estão por vir. E quando chega a próxima dificuldade, você vai compreendendo que vai se tornando mais fácil de enfrentar as dificuldades. E aquela experiência que você adquire diante das adversidades, produz em você uma esperança no teu coração, a esperança de que dias melhores estão por chegar, a esperança de que o Senhor está contigo em meio a essa jornada, e quando o Senhor está conosco, a certeza da vitória nos acompanha. Então a tribulação, ela produz em nós perseverança. A perseverança produz em nós experiência. E a experiência produz em nós esperança. E nenhuma dessas virtudes, elas nascem no conforto. Você só será uma pessoa perseverante quando você for instigado, quando você for incomodado a sair da sua zona de conforto. Você só será uma pessoa experiente quando você for incomodado a sair da sua zona de conforto. Quando você for incomodado a sair da sua zona de conforto, o teu coração vai se encher de esperança. Ninguém aprende perseverança quando tudo está certo.
acabou o maior evento esportivo do planeta, onde todos estavam ali com seus olhares voltados, aqueles 22 jogadores em campo. Só que ali nós podemos aprender uma lição que Paulo trata. Ninguém aprende perseverança quando tudo dá certo. Enquanto o jogo está 0-0, os jogadores dão tudo de si. Não desistem até atingirem o objetivo deles, que é fazer um gol no adversário. Enquanto tudo dá certo, você não age. Você fica no conforto. Você não se preocupa com aquilo que está por vir. Ninguém desenvolve dependência de Deus quando nunca enfrenta dificuldades. As dificuldades que nós enfrentamos, as tribulações que nós vivemos, elas são usadas por Deus para nos mostrar o quanto nós somos dependentes dEle. Se você está se sentindo dono do seu próprio nariz, que você está vivendo muito bem sem ter um bom relacionamento com o Senhor, prepare-se para a dificuldade. As dificuldades, elas desenvolvem em nós a necessidade de dependermos de Deus. Os maiores homens da Bíblia que nós podemos conhecer foram moldados em processos. Veja a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, era rejeitado pelos seus irmãos, odiado por eles devido aos sonhos que ele teve. Foi vendido, foi levado cativo ao Egito. Ali ele foi preso. Naquela prisão, ele revelou ali, decifrou os sonhos. E quando ele decifra o sonho daquele cara que estava ali preso com ele, ele fala: ei, quando você sair, você se lembra de mim? Mas não se lembraram dele. Só que quando o faraó precisou de alguém para interpretar o seu sonho, aí aquele cara que estava na prisão outrora, um tempo atrás com ele, aí que ele se lembrou. No dia que o copeiro foi solto, e o padeiro foi morto. Se aquele copeiro tivesse se lembrado de José, naquele dia da sua liberdade, José seria um novo padeiro do reino. Só que o copeiro se lembrou de José no momento em que Deus tinha preparado. No momento em que o Egito não precisava de um padeiro, mas precisava de um governador. Então José passou pela prisão antes de ir para o palácio. Se ele tivesse questionado, se ele tivesse reclamado, talvez ele não teria chegado até a posição de governador. Mas no momento certo, o Senhor preparou tudo que ele tinha aqui para viver. Moisés passou pelo deserto antes de libertar a Israel. Davi passou pelas cavernas fugindo antes de chegar ao trono.
Pedro passou pelo fracasso antes de liderar a igreja do Senhor. O próprio Cristo passou pela cruz antes da sua ressurreição. Então perceba que existe um padrão desses homens de Deus nas suas histórias. E muitas das vezes isso ocorre com a gente. Antes da exaltação, existe a preparação. Antes da vitória, existe um processo. Antes da colheita, existe um plantio. O Senhor, Ele nos prepara para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando Ele fala em Hebreus capítulo 12, verso 6, que o escritor aos Hebreus diz que o Senhor corrige a quem ama. Entenda que o objetivo de Deus nunca é destruir você. Nunca é destruir os seus filhos, mas aperfeiçoá-los. As dificuldades que você enfrenta, as tribulações que você passa, são o Senhor querendo moldar a sua fé. São o Senhor querendo te aperfeiçoar cada dia mais. São o Senhor querendo te preparar para coisas maiores. Então você precisa compreender isso. Talvez você esteja pedindo ao Senhor para retirar algo de você, algo que tem impactado na sua vida, mas é algo que o Senhor está usando para transformar a sua vida. Compreenda o Senhor, a sua vontade soberana, os seus métodos de aperfeiçoar os seus filhos. Deus continua soberano, mesmo quando nós não entendemos. Não entendemos o agir, o trabalhar do Senhor. Só que o profeta Isaías, no capítulo 55, ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aquilo que nós compreendemos, o Senhor, os seus pensamentos estão muito à frente de nós. A realidade que nós vivemos hoje. Esse texto do profeta Isaías, ele responde uma das maiores dificuldades nossas, do ser humano. Nós queremos entender tudo. Nós queremos perguntar a Deus o porquê. Senhor, por que disso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas Deus nunca prometeu explicar todos os seus caminhos. Ele prometeu que os seus caminhos são os melhores. Não questione ao Senhor o porquê das situações que você passa. Entenda que o caminho por qual você tem passado é o melhor caminho que o Senhor decidiu para aperfeiçoar você. Porque em Cristo nenhum sofrimento é em vão. Quando Jó praticamente passou o seu livro inteiro, perguntando ao Senhor, por quê? Por quê, Senhor? E no final, Deus não explicou todas as razões. Ele apenas revelou a sua grandeza. E isso já foi suficiente para Jó, quando ele declarou: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Às vezes Deus, ele não responde às nossas perguntas, porque Ele deseja revelar a sua presença.
Às vezes nós deixamos as nossas perguntas serem maiores do que o Deus a qual nós servimos. Às vezes as nossas perguntas ocultam Deus das nossas vidas. José, ele só entendeu o propósito daquela prisão muitos anos depois. Quando ele fala aos seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, o verso 20, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal existiu, a injustiça existiu, a dor a qual José passou, ela existiu, ela foi real, mas Deus governava acima daquilo tudo. Deus estava no controle de toda aquela situação. Mesmo José, muitas das vezes, não entendendo a razão daquilo tudo. Aquilo que você hoje chama de tragédia, Deus pode usar como um instrumento na tua vida para cumprir a vontade dEle, que Ele tem para você. Porque Deus tem seus métodos. Deus tem suas formas de trabalhar em nosso viver. Em Cristo nenhum sofrimento é em vão. Quando nós lemos Romanos, o capítulo 8, o verso 18. Romanos 8, 18, Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos há de ser revelada. O sofrimento nunca terá a palavra final em nossas vidas. Quando Paulo, ele coloca o sofrimento e a glória lado a lado, mas ele diz que eles não podem ser comparados. A glória, ela é infinitamente maior. E ele ainda continua no verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? E depois no verso 38, no 39 ele diz: nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Ele não diz que essas coisas elas simplesmente deixam de existir, mas ele diz que nenhuma delas pode vencer o amor de Deus para as nossas vidas. O ousado amor de Deus, que é capaz de enfrentar qualquer coisa em favor dos seus filhos, em favor daqueles que os servem. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando Paulo, mais uma vez escrevendo aos Coríntios, dessa vez, ele usa essa palavra produz. A nossa leve e momentânea tribulação produz. Essa palavra produz, ela tem um significado de movimento. A nossa dor que nós estamos sentindo em meio à tribulação, ela não está parada. A dor, ela está produzindo algo. Enquanto nós choramos, Deus está trabalhando. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando.
Enquanto nós não entendemos a situação, Deus continua trabalhando. A dor, ela está sempre produzindo em nós algo. É aquilo que nós lemos no início, em Romanos capítulo 8, o verso 28. Ele não diz algumas coisas cooperam, mas ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prisão, ela cooperou a José. O deserto, ele cooperou a Moisés. A caverna cooperou para Davi. A fornalha cooperou para aqueles 3 jovens que estavam ali dentro. A cova dos leões cooperou para Daniel. As perseguições, o espinho cooperou para Paulo. A cruz cooperou para Cristo cumprir a obra da redenção. Isso não significa que o sofrimento seja bom. Significa que Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão soberano, que Ele transforma até aquilo que era para destruir os seus filhos em um instrumento para glorificar o seu nome e cumprir o seu propósito. Esse é o Deus a qual nós servimos. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez hoje você entrou aqui nessa noite vivendo Romanos 8. Depois leia esse capítulo completo em casa. Talvez você esteja vivendo Romanos 8. Mas ainda não chegou, a sua experiência ainda não chegou ao versículo 28. Você está na parte do capítulo 8, em que a criação geme. Ou então você está na parte em que os filhos de Deus também gemem. Ou você está na parte em que não sabe nem como orar. Mas lembre-se, antes de Paulo declarar que todas as coisas cooperam para o bem, ele fala de pessoas que gemem, esperam e sofrem. A promessa, ela nasce em meio à dor. Não fora dela. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Talvez você não esteja compreendendo os caminhos a qual você tem trilhado. As situações, as tribulações, as adversidades que você tem enfrentado. Talvez tudo isso seja muito incompreensível. Mas um dia haverá que Deus não desperdiçou nenhuma lágrima derramada. Um dia você vai perceber que cada lágrima que você derramou aos pés do Senhor, nada disso foi desperdiçado. Porque em Cristo, nenhum sofrimento é em vão. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O justo passa por aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Confie no Senhor, que Ele é poderoso para te fazer vencer, para te fazer triunfar sobre todas as tribulações que você tem enfrentado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.